O sonho de uma segunda Terra paira sobre nós, não como um planeta distante, mas como uma promessa de conforto no vazio. Imaginamos vastas naves giratórias, cidades flutuantes onde o chão se curva suavemente e colônias espaciais onde a gravidade artificial nos prende com a mesma familiaridade do nosso próprio mundo. É a visão de um futuro onde o espaço, com sua crueldade de microgravidade, é domado, transformado em um lar. Mas essa imagem idílica esconde uma batalha silenciosa, travada dentro do nosso próprio corpo e nas leis intransigentes da física. A gravidade artificial não é apenas uma questão de engenharia, mas um desafio profundo à nossa biologia, à nossa energia e à própria identidade humana. Por trás da promessa de um lar confortável no espaço, existe um custo biológico e energético que poucos sequer consideram. A dificuldade não reside apenas em criar essa força, mas em sustentá-la, em transitar entre ela e a microgravidade, e em como nosso corpo, moldado por bilhões de anos de uma gravidade única, reagiria a essa adaptação forçada. Os riscos vão além da falha mecânica, tocando na própria essência da sobrevivência humana fora da Terra. Desde que o homem se aventurou além da atmosfera, um problema fundamental emergiu: a ausência de gravidade. Nossos astronautas, heróis da exploração, retornam com ossos enfraquecidos, músculos atrofiados e sistemas cardiovasculares alterados. O cálcio abandona os ossos como areia escorrendo entre os dedos, os músculos perdem massa sem a constante luta contra o peso e o coração, sem a necessidade de bombear sangue contra a força da Terra, torna-se menos eficiente. A microgravidade é uma forma de atrofia sistêmica, um lento desmonte do que nos torna humanos. A solução mais elegante, em teoria, é a rotação. Uma estação espacial girando cria uma força centrífuga que simula a gravidade. Quanto maior o raio da estação e mais rápida a rotação, maior a gravidade simulada. Em um cenário ideal, o corpo humano não distinguiria essa força da atração terrestre. Mas a realidade é mais complexa. Para evitar náuseas e desorientação causadas pelo efeito Coriolis, a sensação de que o chão está se movendo sob seus pés e que a gravidade muda de direção a cada movimento, a rotação precisa ser lenta, e isso exige estruturas de raio gigantesco. Estamos falando de quilômetros de diâmetro para replicar um G completo sem efeitos colaterais severos. A mera construção de algo assim já é um desafio colossal, mas a complexidade não termina na construção. Imagine a vida dentro de uma dessas megaestruturas giratórias. Você se move de uma parte para outra, sobe ou desce níveis, e o raio de rotação muda, alterando sutilmente a força de gravidade sentida. Se você viaja para uma nave diferente ou uma colônia em outro planeta, a gravidade artificial pode ser calibrada de forma distinta. O corpo humano, que passou toda a sua evolução em um ambiente de gravidade constante e uniforme, pode não ser capaz de se adaptar a essas variações contínuas e abruptas. A transição entre diferentes ambientes gravitacionais é um ponto cego perigoso. Astronautas que retornam à Terra após meses em microgravidade sofrem de severa desorientação, tontura e dificuldade de locomoção. Se a gravidade artificial se tornar a norma no espaço, o que aconteceria ao corpo que se move entre uma nave com 0,8 gramas, uma colônia com 0,5 gramas e um posto avançado em microgravidade? O que seria da saúde óssea e muscular em um ciclo constante de adaptação e readaptação, onde o corpo nunca tem um ponto de referência estável? Essa instabilidade gravitacional pode ser tão prejudicial quanto a própria microgravidade a longo prazo. E então chegamos ao custo. Gerar e manter a gravidade artificial em larga escala é uma demanda energética brutal. Se falamos de forças centrífugas,
Estamos falando de mover massas gigantescas continuamente. Cada quilômetro de estrutura, cada tonelada de material e cada habitante adiciona a inércia que precisa ser mantida em movimento. A energia para iniciar essa rotação e, mais importante, para compensar perdas por atrito e manter a estabilidade em um ambiente hostil, seria imensa. E se a fonte de energia falhar? A perda súbita de gravidade em uma estrutura giratória poderia lançar objetos e pessoas para longe, gerando caos e destruição. Mesmo se considerarmos conceitos mais especulativos, como campos gravitacionais exóticos ou manipulação do espaço-tempo, o custo energético seria exponencialmente maior. Essas tecnologias, se um dia forem possíveis, exigiriam quantidades de energia que superam em muito qualquer coisa que a humanidade consiga gerar hoje. A gravidade artificial, vista sob essa ótica, não é apenas uma máquina, mas um ecossistema energético frágil e faminto, com uma demanda insaciável por recursos. O impacto se estende além do físico e do energético, tocando no social e psicológico. Imagine gerações nascidas e criadas em diferentes níveis de gravidade artificial. Crianças que crescem em 0,5 gramas em uma colônia marciana simulada e outras em 0,8 gramas em uma estação orbital. Seus corpos se desenvolveriam de formas sutis, mas significativas, adaptados ao seu ambiente específico. Isso poderia levar a diferenças biológicas permanentes, a uma fragmentação da espécie humana baseada na força gravitacional a que cada grupo foi exposto. As consequências dessa fragmentação seriam profundas. A capacidade de se mover entre esses diferentes ambientes gravitacionais diminuiria drasticamente. Um terráqueo de 1 gramas acharia difícil se adaptar a 0,5 gramas e vice-versa. A sociedade espacial poderia se dividir em gravidades distintas, cada uma com suas próprias características físicas e limitações, tornando a visão de uma humanidade unificada no espaço uma utopia ainda mais distante. A verdadeira impossibilidade, então, não está em sonhar com a gravidade artificial, mas em conciliar a rigidez da biologia humana com a complexidade dinâmica e o custo energético de manter ambientes gravitacionais artificiais consistentes e adaptáveis. Não é apenas a dificuldade de construir a máquina, mas de sustentar um sistema que vai contra bilhões de anos de evolução. O corpo humano, com sua memória gravitacional, não se rende facilmente. O futuro da humanidade no espaço pode não ser um reflexo da Terra, mas uma série de compromissos radicais. Talvez a solução não seja recriar a gravidade terrestre, mas nos adaptar a ela, aceitando a microgravidade ou gravidades parciais como parte da nossa nova condição. Ou talvez, o maior desafio seja decidir se queremos mudar o ambiente para nos encaixarmos, ou mudar a nós mesmos para sobrevivermos. A promessa de uma gravidade artificial perfeita pode ser o maior espelho de nossa própria limitação, revelando que o destino humano será menos sobre replicar o lar e mais sobre redefinir o que significa ser humano.